E aí pessoal, beleza? Esse aqui é o nosso amigo Yoshi. Ele nunca viu um fantasma ou um yokai na sua vida, até porque todo mundo aqui já viu um, certo? E deixa o seu like pra gente bater a meta de 1000 likes. Então, no passado, ele nunca se importou se eles existiam ou não. Ele simplesmente não estava interessado neles. Ao invés disso, a sua cabeça estava cheia de problemas do mundo real, entre aspas. Ele havia acabado de se formar no ensino médio e ele se encontra com o seu melhor amigo Ace para comemorar sua formatura. Os dois rapazes se dirigem a um campo aberto onde eles começam a se socar até que caem de exaustão. Os dois moleques, para comemorar, saem no soco. Após tudo isso, eles começam a falar sobre os seus problemas do futuro. O Ace aparentemente foi aceito em uma escola famosa no topo da sua classe, enquanto Yoshi estava se matriculando em uma escola residencial. Em breve eles poderão começar os seus sonhos. O Yoshi quer ser um empresário de sucesso. Ele foi aceito na escola de negócios de Jadu e ele mal pode esperar para morar em um dormitório sozinho. Com isso, ele pode finalmente deixar a casa do seu tio. Mas infelizmente para o Yoshi, de repente surge uma notícia de que a escola que ele foi aceito simplesmente foi consumida por um incêndio assim, do nada. O Yoshi começou a procurar uma moradia alternativa, porque ele não queria ficar na casa do seu tio. Em todos os lugares que ele olha, os quartos eram muito caros e seu orçamento não dava conta de pagar. Além disso, alguns apartamentos precisam de um fiador, e como ele é menor de idade, sem pais, ninguém poderia ajudar porque os pais morreram e com certeza o tio não iria fazer isso pra ele porque ele já estava cedendo a sua casa pra ele ficar o tempo que ele conseguisse ali até se estabilizar. A prima dele então não consegue nem olhar pra cara dele sem ter vontade de pular e asfixiar o moleque. Todos apenas o aconselham a ficar na casa do seu tio. O Yoshi relembra da sua conversa com o seu tio que ele pode ficar na sua casa até 6 meses, antes da reconstrução do dormitório da escola. O tio pelo menos entendeu que a escola simplesmente pegou fogo e não teria como ele ir agora. No entanto, ele pode sentir que a sua prima não gosta nada disso. Essa sim é brava. Então, ele promete encontrar um lugar para ele ficar. Nós voltamos a ele sentado em um banco no parque, pensando o que ele deve fazer a seguir. Quando ele de repente alucina um menino aconselhando ele a tentar um local próximo dali. Ele chega lá e surpreendentemente o homem lá realmente faz o possível para poder encontrar um lugar para ele ficar. Ele tem um antigo depósito que pode alugar e o alojamento também inclui comida e comodidades. Tudo dentro do orçamento dele. O Yoshi fica desconfiado e pergunta se há alguma pegadinha ali. O agente apenas dá risada e diz que poderia haver fantasmas lá. No dia seguinte, o agente o leva para uma casa tradicional chamada de Kadabuki. Lá dentro, eles vão para o quarto 202, o quarto do Yoshi. Ele estava muito feliz por finalmente ter o seu próprio quarto. Apesar de estar cheio de livros e outras peças de mobília, ele fica bem interessado em tudo isso. Nessa hora, ele ficou surpreso ao ver a autora do livro que ele estava vendo, que se chama Isuki, parada na frente dele. Ela explica que, na verdade, ela também mora lá por cerca de uma década e dá as boas-vindas ao Yoshi no prédio dele. Uma garota também chegou no seu quarto e se apresenta como uma garota gentil que se chama Akaine, do 2º ano do ensino médio. A garota é gentil e se oferece para ajudá-lo a desfazer as malas, e por engano, ela pega o memorial do Yoshi para os seus pais. Alguns minutos depois, a Akaine oferece uma oração ao altar enquanto Yoshi explica que seus pais morreram em um acidente de carro. A família do seu tio o acolheu, mas eles não tinham muito dinheiro para poder o ajudar também. Ele tinha certeza que colocou muita pressão financeira na família do seu tio e sua prima Eriko foi a mais dura com ele. Ela não gostava dele de jeito nenhum, olhava para ele e queria o bater, sempre assim. Portanto, ele não poderia deixá-lo sustentar ele para sempre. Então ele decidiu entrar em uma escola que tivesse um dormitório. Ela agarra ele pelo ombro e diz que ele não precisa ter tanta pressa assim para crescer. Depois de desempacotar todas as suas coisas, o pessoal queria apresentar ele aos outros residentes dali, mas eles estavam todos fora. No entanto, eles o tranquilizam dizendo que todos são muito gentis. Na hora da comida, ele fica bem impressionado. Ele pode ver alguém limpando um prato. Depois disso, ele percebe uma criança olhando para ele. Então, do nada, a sala de jantar se enche de várias pessoas. O Yoshi olha para as pessoas ao redor. Depois do jantar, o Yoshi nervosamente pergunta se todas aquelas pessoas moravam lá. Ela responde que eles são todos vizinhos, já que a casa deles é como praticamente um ponto de encontro local. O Yoshi quer fazer mais perguntas para ela, mas ela já tem que ir embora porque ela vai pro túnel da noite no hospital.
Como ela se foi, o Yoshi se lembra de como o agente lhe disse que a casa poderia ter fantasmas, mas ele descarta o pensamento como um absurdo. Ele escuta algumas pessoas jogando, então ele decide perguntar sobre o que eles estavam fazendo, mas a aparência do pessoal lá é muito estranha. Ele sai de lá e entra em um outro quarto e vê o garotinho de mais cedo assistindo televisão com o seu cachorro. Porém, dessa vez, o garoto tá transparente. De repente, a Yusuke encosta nele, o convidando para tomar um banho. Eles vão para as fontes termais no porão. Lá, o Yoshi decide perguntar a Yusuke sobre o apartamento. A Yusuke alegremente explica que o Katabuki também é um prédio de apartamentos yokai, onde espíritos e monstros ficam. Como prova, ela chama o proprietário que também estava tomando banho com eles. Era um monstro enorme. O Yoshi fica muito assustado. Felizmente, nesse momento, o Yoshi acorda no campo onde ele lutou com seu amigo mais cedo. O Yoshi conta a ele sobre o sonho assustador que acabou de ter, mas de repente, ele se transformou em um espírito. O Yoshi desperta pela segunda vez, e agora no seu próprio quarto. Ele pondera sobre o estranho sonho que acabou de ter, e abre a janela para deixar o ar fresco da manhã entrar. Os pássaros na árvore, de repente, cumprimentam ele com um bom dia, deixando ele ainda mais surpreso. O Yoshi imediatamente corre para a entrada onde a Yusuke o cumprimenta. Lá, ele percebeu que a noite passada não foi um sonho e ele realmente estava no prédio. A Yusuke diz a ele que, se ele quiser sair, ela o ajudará a fazer as malas. Enquanto isso, a Kaine finalmente chega em casa do seu trabalho. O Yoshi percebe que um espírito assustador estava seguindo ela, então ele rapidamente pula para salvar ela. No entanto, a Kaine lança um poder e bane o espírito. Ela explica ao Yoshi que ela é na verdade uma exorcista. O Yoshi escreve sobre todas as coisas estranhas acontecendo na sua vida, mas ele acaba jogando fora o papel enquanto percebe o quão louco tudo isso soa. Durante o café da manhã, ele olha seus novos vizinhos. Ele fica vendo uma conversa entre dois fantasmas, Sato e Amada, e ele estava muito surpreso em ouvi-los falar sobre coisas mundanas como emprego e férias. O garotinho e seu cachorro estavam olhando para ele mais uma vez, então ele tenta despentear o seu cabelo, e pro seu choque ele realmente pode tocá-los. Ela explica que esse terreno está em uma barreira especial que estabiliza as almas, e isso permite que ele possa ver e tocar as coisas normalmente. A Yusuke pergunta se ele decidiu se ficaria lá ou se ele voltaria pro seu tio. O Yoshi lembra como seus parentes pareciam ressentir da sua presença lá, então ele anuncia que ele vai ficar no apartamento pelos próximos 6 meses. A Kaine alegremente faz um bolo para recebê-lo e ele vê aquele par de mãos acenando timidamente. Na escola, tudo parece estar normal e Yoshi rapidamente fala com seus colegas de classe Naka. Depois da escola, ele volta pro apartamento onde alguém o cumprimenta. Felizmente, depois, a Yusuke explica que aquele era o Hanako, que sempre cumprimentava as pessoas e também as recebia de volta no corredor da frente. A Kaine também o assegura que ele o verá um dia, assim como as pessoas. Os yokais são bons e maus. Várias outras pessoas começam a aparecer no apartamento e se encontram com Yoshi. Ali tem um cara ruivo chamado Akira, um outro com um tapa-olho estranho. Ele começa a querer vender pro Yoshi um chifre de unicórnio. Na hora do jantar, a Kaine mais uma vez prepara uma refeição muito boa e uma mulher incrivelmente sexy chamada Mariko começa a flertar com Yoshi. Na hora ele se afasta, mas ela de repente desaparece e todos os outros começam a agir com medo. O Yoshi se pergunta se ele foi longe demais dessa vez, mas a Yusuke insiste que não é ele. Um cara novo entra e todo mundo que estava ali fica agindo estranho e se curva para ele. Ele é chamado de Ryu, um vidente. Eles o cumprimentam alegremente e o Ryu dá as boas-vindas ao Yoshi no prédio. O Yoshi aproveita para perguntar ao Ryu se ele sabe por que há tantos yokais no prédio. O Ryu diz a ele que pro yokai o apartamento é como um oásis dentro do deserto. No passado, abaixo da grama e do solo, a água era abundante e os corações humanos estavam cheios de escuridão e o mundo ainda estava cheio de mistérios. Mas agora tudo está perdido na humanidade, porque a humanidade fechou seu coração. Enquanto a humanidade buscava tecnologia e conveniência, os mistérios perderam seu lugar. Entretanto, o Ryu também informa ao Yoshi que nada permanece exatamente no mesmo tempo. O mesmo humano que vive o mundo se transforma no yokai. No dia seguinte, o Yoshi e a Kaine vão para a escola. Eles esperam o ônibus. O Yoshi descobre que a Kaine não é seu verdadeiro nome. Ela só usa como um codinome mesmo. Agora, ela é uma aprendiz no hospital. Depois da aula,
O Naka convida o Yoshi para sair, mas o colega de clube do Yoshi, uma garota que se chama Tashiro, diz a ele que o Yoshi está muito ocupado com seu clube novo. Quando ele começou o ensino médio, as garotas começaram a falar com ele normalmente. Antes, a única garota com que ele teve alguma experiência foi a sua prima Eriko, e ela sempre ficava brava quando ele chegava perto dela. Como eu disse, querendo espancar o moleque, se pudesse, passava com um Trokikan por cima. Seu amigo Ace também disse a ele que ele realmente tem uma aura negativa durante o ensino médio, que pode ser causado pelo trauma quando seus pais morreram, mas agora parece que ele foi capaz de sorrir novamente, e ele também parece muito mais acessível. Após as tentativas do clube, o Yoshi está prestes a ir para casa, quando de repente ele tem visões da Tashiro se machucando. Ele imediatamente olha em volta e tenta seguir a Tashiro para avisá-la, mas ele chega tarde demais e só pode assistir quando uma bicicleta bate nela. A Tashiro chora de dor por conta da sua perna ferida, e o Yoshi segura sua mão para consolá-la. Do nada, um brilho se envolve e ele absorve algo escuro da Tashiro. Felizmente, a Akaine também chega e purifica a energia escura do Yoshi. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, a Akaine explica que o Yoshi tem a habilidade de sincronizar com outra pessoa. O que ele tinha feito foi absorver o fardo dos ferimentos da Tashiro. A Akaine purifica o dano que ele levou. O outro yokai também diz para ele ter mais cuidado, pois agora todos eram seu amigo. No dia seguinte, o Yoshi visita a Tashiro no hospital, onde ela diz que os médicos ficaram intrigados ao ver seu sangramento totalmente estancado. Isso mesmo, antes de chegar no hospital. Ela também agradeceu ao Yoshi porque, quando ela o viu chegando para ajudá-la, ela de repente começou a se sentir melhor. Assim, a Tashiro aperta sua mão como agradecimento. Durante o almoço na escola, o Yoshi também ficou agradavelmente surpreso ao ver que ele tinha ganhado uma caixa de almoço. Ele almoça alegremente enquanto pensa nos seus amigos no seu novo apartamento. Ele tá muito ansioso para descobrir o que mais ele pode fazer e quais são os limites dessa grande habilidade que ele possui. Vocês querem continuação? Deixa o like aí que é muito importante.